Para iniciar, vou falar um pouquinho sobre a Daniela Alencar, doutora em agronomia pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em meteorologia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, 2010, curso de formação pedagógica, graduação em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Lavras, 2004. Atualmente trabalha na empresa For Química como representante comercial e coordenadora de tecnologia de aplicação. Ministrou aula de hidráulica, agrometeorologia, irrigação e drenagem e formação geral pelo Centro Universitário Integrado e aulas de fisiologia para a Faculdade ASMEC. Tem experiência na área de engenharia agrícola, com ênfase em agrometeorologia, atuando principalmente nos seguintes temas: manejo de irrigação, hidrogel, irrigação e evapotranspiração. A Daniela já está na sala? Eu passo a minha palavra agora para a Daniela. Já agradeço desde já a participação e passo a palavra para a sua apresentação. Obrigada, Maria Luísa. Eu que agradeço o convite, tá? Fiquei muito feliz e honrada com esse convite, ainda mais por ser formada em Lavras, ter participado de várias SEMEAGRES, né? Então, acompanhei todo esse percurso da Universidade Federal de Lavras. Quando eu entrei, eram acho que 7 cursos, hoje a UFLA está gigante, então é muito bacana, né, acompanhar. Obrigada pela apresentação, e aí na minha apresentação, eu vou me reapresentar, contar um pouquinho da minha trajetória, tá ok? E aí vou entrar nos desafios, né, da engenharia agrícola e da tecnologia de aplicação. Vou contar um pouquinho para vocês sobre o meu dia a dia aqui, como que eu trabalho, como que a gente realiza as visitas às fazendas, tá ok? Vou compartilhar, então, minha apresentação, e aí depois eu peço para vocês confirmarem se estão vendo. Espera aí. Compartilhar. Ai, testei hoje à tarde, hein, gente? Sabia que isso ia acontecer. Vamos ver se eu vou... Tá aparecendo a minha... Agora acredito que esteja, né? Tá sim, tá Agora sim. aparecendo. Então tá joia. Então tá, vamos lá, né? Então, o meu tema são os desafios da engenharia agrícola e a tecnologia de aplicação. Eu sou a doutora Daniela Alencar Pinto. Eu falo assim, foi a primeira vez que eu coloquei doutora na minha apresentação, coloquei agora até, porque nem estava acostumada com isso, mas eu falei, não, vale a pena a gente colocar esse título. Né? Então, minha trajetória, como você mais ou menos falou, eu ingressei na UFLA em 2000, tá? No primeiro semestre de 2000. Aí eu puxei as disciplinas, eu fiz todas as disciplinas em 4 anos e meio. Deixei o último semestre, né, o 10º período, para estágio, porque eu tinha esse desejo, essa vontade de fazer estágio fora da universidade, porque durante a graduação eu fiz alguns estágios dentro da universidade e eu tinha essa vontade de fazer numa empresa, em outra cidade, e aí eu puxei e deixei as disciplinas. E aí acabei vindo para a Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, era para eu ficar um mês, acabei ficando 3 meses. Não sei se hoje ainda a festa dos 100 dias é tão esperada quanto era na minha época e tão animada. E aí, no dia da festa dos 100 dias, eu estava aqui na Bahia e o dono da empresa que eu estagiava, né, ele me convidou para nós irmos a uma visita a uma fazenda. E nessa visita, ele me efetivou. Então, eu falei assim, então tá, não tô na festa dos 100 dias, mas tô saindo, né, empregada. Eu não vou me formar e ter que ficar atrás de emprego. E outra coisa, assim, que eu acho bem bacana eu comentar, é que eu falava assim, eu não quero
trabalhar com máquinas agrícolas, eu não quero trabalhar com máquinas agrícolas, porque o engenheiro agrícola acaba indo muito para essa área, né? E eu falava, eu quero ir para a área de armazenamento. E o meu estágio, meu primeiro emprego foi na área de mecanização, numa concessionária de, né, tratores John Deere. Então tá, e aí fiquei aqui, acabei ficando, então, de 2004 a 2007 em Luiz Eduardo, tá? Aí, né, voltei para Lavras, colei grau em 2000, foi 2005 por conta de greve, então, assim, a formatura mesmo foi em março de 2005. Aí, fiquei aqui em Luiz Eduardo até 2007, em 2007, nessa época eu já estava trabalhando para uma multinacional, meu contrato foi interrompido, e aí uma das revendas que eu atendia, eu voltei lá para falar tchau, né, me despedir, falar que eu estava me desligando da empresa e que eu pararia de atendê-los. E aí o dono da revenda falou assim, não, eu vou te ajudar a te recolocar no mercado de trabalho. Aí, no mesmo dia, surgiu uma palestra, né, de um professor, que até então eu não conhecia, e eu fui assistir essa palestra aqui em Luiz Eduardo. Quando eu chego na palestra, só tinha eu de mulher, mais ou menos uns 50, 60 homens nessa palestra. Sentei lá no fundo, quietinha, morrendo de vergonha. E aí, quando o palestrante começa a falar, ele, né, se apresenta, e aí ele, eu sou engenheiro agrícola. Eu, nossa, um engenheiro agrícola, porque na minha época, era aqui em Luiz Eduardo, em 2004, 2007, só tinha eu e mais um engenheiro agrícola. O resto era tudo agrônomo. Então, quando eu, né, encontrava um engenheiro agrícola, para mim era a maior realização. E ele começou a dar a palestra sobre irrigação, e eu falei, eu quero trabalhar com esse homem, porque ele, além de ser professor da Federal de Viçosa, ele trabalhava em conjunto com uma empresa de manejo de irrigação. E eu me encantei com a palestra dele, com a maneira dele trabalhar. Eu falei, eu quero trabalhar com esse homem, e mandei um e-mail. Meses depois deu certo, aí eu fui parar em Viçosa para fazer o mestrado com o professor Everardo Mantovani, da área de irrigação. Fiquei com ele 2007 a 2010, lá em Viçosa. Em 2010 eu tive uma passagem bem rápida por Petrópolis, fiquei 21 dias lá, numa empresa para mexer com projetos de irrigação. Acabei entrando em depressão, porque meu pai tinha acabado de falecer. Não tenho, né, vergonha de falar isso, pelo contrário, acho que todo mundo, a gente deve compartilhar todas as experiências positivas e nem tanto. Aí eu acabei voltando, né, para a cidade da minha família, que é Jacutinga, no sul de Minas. E aí eu fiz uma especialização nesse tempo. Então eu fiquei lá de 2010 a 2013, acabei fazendo uma especialização de formação pedagógica para docentes. E comecei a dar aula na ASMEC, depois também dei aula no Instituto Federal de Minas, como professora convidada, e nisso surgiu esse e-mail com oportunidade de emprego em Campo Mourão, no Centro Universitário Integrado, que era para ministrar aulas na minha área já, né, do mestrado, que era irrigação, agrometeorologia e hidráulica. E eu aceitei esse novo desafio e fui para Campo Mourão. Fiquei lá durante 5 anos e meio. E em 2019, recebi um telefonema da empresa Forquímica me convidando para um projeto que eles estavam implementando na empresa e para eu voltar à Bahia, Luiz Eduardo Magalhães. Eu aceitei esse desafio, né? Vim para cá, então, o ano passado. E nesse meio termo, né, entre as aulas e eu vir para cá, eu resolvi fazer o doutorado. Então, no integrado, eu trabalhava 40 horas e dava aula, né, fazia o doutorado e dava aula. Então, foi bem corrido, eu acordava às vezes 5 da manhã, pegava estrada, eu chegava em casa depois, meia-noite, porque ia trabalhar direto, então não foi uma fase fácil, porém, muito gratificante, né, porque hoje eu tenho todo esse conhecimento que foi adquirido durante esse período. Então, falando, né, um pouco dos desafios da engenharia agrícola, então, assim, por eu ter dado aula, né, no começo, as disciplinas básicas no início do curso da engenharia agrícola, às vezes acaba desanimando um pouco ou assustando os alunos.
E eu peço para vocês, não desanimem, não se assustem, porque nada é fácil, e depois vem as matérias mais aplicadas, né, mais gostosas, que a gente acaba se identificando e mais ou menos sabendo a direção que a gente quer ir. Coloquei o curso curso pouco conhecido, porque ainda até hoje eu escuto muito assim, você é engenheira, o que você é? Eu sou engenheira agrícola. Agrônoma? Não, sou engenheira agrícola. E aí, geralmente, tem que explicar a diferença entre os cursos, né? Concurso, alguns concursos acabam não abrindo para engenheiro agrícola, e mais para agrônomo, vagas de emprego, por exemplo, que eu falo para vocês, prestem atenção, principalmente nas vagas de emprego, que vocês sabem que vocês conseguem ter as habilidades, tá? Então, por que eu falo isso? Quando eu fui dar aula lá no integrado, a vaga falava que era para agrônomo, tá? Não falava engenheiro agrícola. E aí, uma amiga minha, que viu essa vaga, ela falou, não, mas o engenheiro agrícola tem todas as habilidades e toda a competência para ministrar essas aulas também. E aí foi quando eu enviei meu currículo, né, e eles viram que realmente nós, engenheiros agrícolas, temos muita competência, muita capacidade para isso também, principalmente nessas disciplinas que estavam sendo ofertadas, e eu acabei entrando. Então, assim, não desanimem também na hora que aparecer lá vagas para agrônomo, enviem seu currículo e justifiquem também, né, o motivo pelo qual vocês estão enviando. Uma dica que eu dou para vocês, né, a gente tem muito conhecimento técnico, principalmente vou falar na tecnologia de aplicação, a gente conhece muito, né, do pulverizador, das máquinas, da irrigação, só que a engenharia agrícola, a gente não vê muito a parte das culturas. Então, para quem ainda tem tempo de se inscrever, de se matricular nas disciplinas que envolvem mais a parte de cultura e da fisiologia da planta, é bem interessante para fazer essa associação. E aí eu coloquei aqui o item alunos, porque, né, eu até perguntei quantas alunas tem o curso de engenharia agrícola hoje, e fiquei sabendo que tem 40 e poucos alunos, então praticamente 20% das alunas hoje são mulheres. E na minha época, das 10 turmas, né, 250 alunos, que eram, porque 25 alunos cada turma, no total dos 10 períodos, nós éramos em 10 alunas. Então, assim, fiquei muito feliz, né, também por esse quadro estar mudando, e hoje eu vejo, né, participo do mercado de trabalho, então, assim, as empresas também estão mudando esse aspecto. Na minha época, quantas vezes eu escutei, não, a gente não pode te contratar porque você é mulher, porque você vai ficar muito tempo nas estradas, vai fazer visitas fazendas, e você é mulher. E hoje não, hoje está totalmente diferente o cenário está ficando cada vez melhor, tanto para os homens quanto para as mulheres. A gente tem que mostrar a nossa capacidade e não desistir, não desanimar, tá ok? Então, agora eu vou entrar na parte, né, da tecnologia de aplicação. Eu fiz um geral para vocês. Vou falar no começo um pouco da teoria e depois vou entrar na parte prática, mostrar algumas coisas para vocês do meu dia a dia. Então, né, os desafios da tecnologia de aplicação. Então, para se ter um sucesso na aplicação, a gente depende de vários fatores, tá? Um deles é o quê? O posicionamento correto, produto que eu vou utilizar e a época correta de aplicação desse produto, tá? Qualidade da água, eu tenho que levar em consideração a qualidade da minha água, porque também pode ocasionar algumas complicações na hora da aplicação. Mistura de produtos, hoje em dia a gente sabe que cada vez mais tem mistura de produtos, eu já acompanhei e acompanho várias aplicações, às vezes com 9, 10 produtos numa calda, então a gente tem que tomar muito cuidado na hora desse preparo, né, nessa mistura de calda. As condições ambientais, então, qual que é a minha recomendação? Toda aplicação que for realizada, ela deve ser acompanhada por monitoramento de umidade, temperatura, velocidade do vento, esses são os essenciais, tá? E ser anotadas, ter um caderno, que seja no computador também, né? A gente anote o dia da aplicação, o horário que foi realizada essa aplicação e quais as condições ambientais daquele momento, daquele dia. Os equipamentos, então,
fazer uma limpeza regular, uma conservação desses equipamentos para que eles estejam adequados. Perda por deriva, tomar muito cuidado para que a gente não atrapalhe os vizinhos e até os nossos outros, né, talhões. Atingimento do alvo, que hoje é o que, né, a tecnologia de aplicação é buscando o atingimento do alvo. A técnica, que vai ser aérea, vai ser pulverizador terrestre, então cada um tem suas particularidades, né? E a tecnologia envolve, por exemplo, um fluxômetro no pulverizador, para eu saber quanto que está minha cauda, qual está sendo o volume de cauda aplicado, a velocidade que eu estou utilizando no meu equipamento. E aí eu montei um gráfico aqui para vocês que 33% dos problemas que ocorrem são mistura de tanque, 33% de deriva, 24% problema de equipamentos, 8% no erro de rótulos e 2% no erro diário, tá? Então, o que é a pulverização e o que é a aplicação? A pulverização é um processo físico-mecânico de transformação, né, de uma substância líquida em partículas ou gotas. E a aplicação, ela é a deposição dessas gotas sobre um alvo desejado, com tamanho e densidade adequadas ao objetivo proposto, tá ok? Então, assim, vocês vão ver que eu vou colocar muito do tamanho de gota, quais as recomendações para cada aplicação, tá? Qual que é outra, né, duas coisinhas que a gente tem que levar em consideração? Regular a máquina e calibrar. Então, regular a máquina, o que é regular a máquina? Ajustar os componentes da máquina, as características da cultura e produtos, né, a serem utilizados. Então, exemplo, ajustar a velocidade da máquina, os tipos de ponto, o espaçamento entre os bicos e a altura da barra. Isso é fazer a regulagem da máquina. E a calibração da máquina, o que é? É verificar a vazão, né, de cada ponta, determinar o volume de aplicação, a quantidade do produto a ser colocada no tanque, para que eu não coloque a mais ou a menos. Então, o que é, né? Por exemplo, é o litros por alqueire ou litros por hectare, tá ok? Então, a importância, né, da agitação da cauda. Os pulverizadores, eles têm os agitadores. E se se o agitador não estiver funcionando adequadamente, o que pode acontecer? Principalmente se eu estiver trabalhando com pó molhável ou solução concentrada. Pode interferir, né, negativamente e acabar acarretando nessas imagens que vocês estão vendo aí, que foram acompanhadas, tá? Então, na mesma aplicação, mesmo dia, porém, tanques diferentes, tá? Com o agitador ligado, porque assim, o que acontece, né? Muitas vezes nós somos chamados a campo, estou tendo problema na minha aplicação. E aí a gente faz várias perguntas para tentar identificar, e aí quando a gente vai ver, às vezes, por exemplo, é o agitador que não está ligado. E aí o que acontece? Fica essa deposição de produto no final do tanque e nos filtros, né? Então, os tipos de ponta e tamanhos de gota que cada uma oferece. Também temos que levar em consideração, né? O tipo de ponta para o tamanho de gota, a pressão, a velocidade que o equipamento está andando. Então, a gente tem o cone, que é o cone vazio, né? O cone oco, com angulação de 90 graus. O duplo leque antideriva, com angulação de 110 graus. O leque baixa deriva de 80 a 110 graus. Redutor de deriva ar duplo e redutor de deriva de ar. Os dois com angulação de 110 graus. Essa angulação é a angulação do jato, né? Então, tudo isso vai interferir na vazão que vai estar sendo aplicada e a velocidade que eu vou usar. E também tem que levar em consideração a altura da barra. Os tamanhos de gotas estão relacionados com as minhas pontas, né? Eu tenho aqui do meu lado algumas pontas, se der eu até mostro para vocês, tá? Então, eu tenho as pontas muito finas, médias, grossas, muito grossas e extremamente grossas, tá? O que vai mudar em relação a cada uma?
o tamanho das gotas, que são os microns, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a amarela, que é uma gota média, que vai de 250 a 300 microns. Então, qual que é a cobertura, né, que essa ponta ela consegue atingir? É uma cobertura alta, com penetração alta, podendo sofrer uma alta deriva, uma evaporação muito alta, um volume baixo. Qual é a recomendação para nessa gota média, né? Fungicidas sistêmicos, inseticidas, herbicidas de contato. Quando que eu vou usar uma ponta extremamente fina? É um uso bem restrito, tá? Uma ponta extremamente grossa, ela tem, né, cobertura baixa, penetração baixa, deriva baixa e um alto volume. Eu vou utilizá-la para herbicidas sistêmicos e pré-emergentes, tá? É a recomendação. E o tamanho de gotas e o gotas por centímetro quadrado, que vai ser o quê? Quanto que vai estar chegando de gota no meu alvo, que esse que é o objetivo, né? Então, vamos pegar aqui um inseticida de contato. O ideal é que seja de 50 a 70 gotas por centímetro quadrado. E qual o tipo de gota, né? Classificação de gota para esse produto? O ideal é que seja uma gota fina à média. Então, para cada produto, para cada ponta, a gente tem que tomar cuidado com as recomendações. Não adianta, às vezes, eu estar usando um inseticida sistêmico e usando uma ponta que vai fornecer gotas muito finas, que aí eu não vou estar fazendo uma aplicação, eu vou estar fazendo, às vezes, uma pulverização que não vai estar atingindo o meu objetivo, que é o alvo, tá ok? Então, aqui eu coloquei um esqueminha de recomendação de ponta nos determinados estádios da cultura. Porque eu posso usar a mesma ponta em todos os estádios? Não, não é recomendado, né? O ideal é que eu utilize cada ponta em época diferente, né? Por quê? A cultura está mais aberta, a cultura está mais fechada, cada ponta tem as suas vamos falar assim, cada ponta tem as suas particularidades, né? Então, quais os tipos, né, de material dos bicos? Então, a gente tem latão, polímero, aço inox endurecido e a cerâmica. Hoje em dia, a maioria das fazendas utilizam bicos de cerâmica pela qualidade, pela durabilidade, né? Então, ela consegue aí até 1000 horas de trabalho. Qual é a recomendação da troca de pontas, né? O ideal é que essas pontas sejam trocadas a cada safra, cada ano. Todas as fazendas fazem isso? Não. Todos os produtores fazem isso? Não, não fazem. Por quê? Porque às vezes eles acham que não precisa, às vezes não precisa. Então, isso vai de cada um e da recomendação. Então, para isso que nós, né, futuros profissionais, vocês, a gente tem que o quê? Orientando o produtor, acompanhando e mostrando para ele o que isso pode ocasionar, né? A não troca das pontas. Então, nas pontas a gente tem também os filtros das pontas e os elementos filtrantes. Então, a gente tem a base cônica, base reta e os filtros, né? Os elementos de filtro. Cada cor, hoje tem a ISO 19372, que padronizou. Então, assim, essa sequência que está aqui, amarela, vermelha, azul e verde, está na sequência antiga. Hoje, né, a gente tem a malha 30, a malha 50, 80, 100. O que é essa malha 30? São 30 furos por polegada linear, 80 furos por polegada linear. Então, qual que é essa nova padronização, né? Que agora tem uma ISO, tanto para pontas, quanto para os filtros, para as peneiras, né? Como que algumas pessoas chamam, padronizou. Então, o vermelho é malha 30, o azul é malha 50, o amarelo é malha 80 e o verde manteve como malha 100, tá? Então, existe também as malhas adequadas para cada aplicação, tá? Para cada ponta tem a sua malha adequada. Então, se for uma malha muito fina, o que vai acontecer? Ela vai reter o produto e as impurezas. E eu vou estar aplicando, né, praticamente não vai estar saindo produto, vamos falar.
Se for uma malha adequada, ela vai reter as impurezas e vou estar aplicando o produto. Se for uma malha muito grossa, ela não vai reter e vai acabar passando as impurezas. Então, por exemplo, vamos falar novamente, né, do pó molhável e do solução concentrada. Se eu utilizar uma malha 80 para esse tipo de produto, o que pode acontecer? Eles podem ficar retidos nessa malha, vai entupir meu sistema, vou ter que parar, fazer limpeza. Então, recomendado para pó molhável e solução concentrada, são malhas inferiores, malha 50, se puder, malha 30, tá? Isso tudo a gente tem que ir ajeitando, adequando a cada aplicação. Então, os componentes de bico são o corpo, o filtro, o anel de vedação, a ponta, que a ponta vai determinar a vazão, a distribuição, né, da aplicação, da pulverização, e ela que vai produzir as gotas. E aí tem a capinha. Essa capa também ela tem, né, para pontas leque, para pontas cone. E o que a gente encontra muito nas fazendas? O pessoal tira o filtro, a peneirinha, tira o anel de vedação. Às vezes estava entupindo demais, estava me dando problema. E aí eles vão e tiram. Mas não pode, não é o adequado, né? Não é o ideal. Então, se está tendo problema, vamos ver o que está acontecendo com a cauda. E não tirar os componentes que foram, né, projetados para isso. Cada um tem a sua finalidade. Eu coloquei um exemplo aqui, que até aconteceu isso comigo ontem, tá? Um produtor me ligou, me mandou, hoje em dia é tudo WhatsApp, viu, gente? Ainda mais com essa pandemia. Então, o produtor me mandou um WhatsApp pedindo recomendação de ponta para uma velocidade de 20 km por hora, e ele quer aplicar uma vazão de 50 litros por hectare. Então, aqui eu tenho uma tabela, que essa tabela é universal, tá? Eu tenho a ponta 1, 0,15, a 2, ponta 0,25, a 3. Então, que são, eu tenho até, vou pegar aqui para vocês, a ponta 0,2, tá? Então, ela é amarela, essa aqui é um ponta cone, tá? Bico de cerâmica. E aí, ele quer uma vazão de 50. Então, qual seria a ponta recomendada, né? Então, eu vim aqui na tabelinha, peguei a velocidade que ele vai utilizar, que é 20 km por hora, e fui procurando até chegar na vazão 50. Então, a vazão 50 tá aqui, ó, mais ou menos, né, 47 e 54,6. Para eu trabalhar com uma pressão de 3 a 4 bar, que é o ideal, tá? É o recomendado. Posso trabalhar com mais? Posso trabalhar com menos? Posso. Tudo vai depender, né? Eu tenho que das minhas condições climáticas, da minha vazão que eu quero. Então, é um conjunto de fatores, tá ok? E aí, o que esse conjunto de fatores, né? Tem interferência de vários fatores que eu falei para vocês. Então, tamanho de gotas e deriva. Se eu não estiver trabalhando as condições ideais, que são o quê? Uma baixa temperatura, alta umidade e um pouco de vento, tá? A minha aplicação vai estar perfeita. Se eu trabalhar com alta temperatura, baixa umidade do ar e bastante vento, o que vai acontecer com a minha aplicação? Ela vai sofrer uma deriva e vai desaparecer, tá ok? Então, quais são os tamanhos das gotas, né? A gente tem desde 25 micras, que são as gotas muito finas, né, extremamente finas, até 500 micras, tá ok? Então, a altura da barra, o que eu preciso da altura da barra? Então, para trabalhar com as pontas, né, eu tenho que ajustar o ângulo das minhas pontas. Então, lembro que eu falei para vocês, eu tenho pontas de 80 graus, de 110, e o espaçamento entre uma ponta e outra. Aqui o exemplo que eu coloquei é de 50 centímetros, tá? A gente também tem o espaçamento de 35 centímetros entre uma ponta e outra. Então, qual que é a altura mínima que essa minha barra tem que estar do alvo? Se for uma ponta com 80 graus, o ideal é que ela tenha 70 centímetros de altura. Se eu estiver já trabalhando com uma ponta com uma angulação um pouco maior, de 110, a recomendação é que ela esteja numa altura de 50 centímetros. E se for uma ponta com um ângulo de 130, recomendação é de 35 centímetros.
Tão importante, né? Para se trabalhar com pontas de jato plano, que são as pontas leque, é necessário que estejam posicionadas com um ângulo de 5 a 10 aproximadamente em relação à barra. Então, além da altura da barra, eu tenho que também posicionar essa ponta 5 a 10 graus em relação à barra. Tanto que a proteção para o leque é diferente, né, da proteção para as pontas cone, exatamente por conta dessa angulação, tá? Então, a classe de gotas, de acordo com as condições climáticas. Então, qual que é o ideal, né? Que eu esteja com uma temperatura abaixo de 30, o vento de 3 a 10 e uma umidade acima de 55%. Então, se eu estiver trabalhando com gotas muito finas, afinas, o ideal é que minha temperatura esteja até menor, que ela esteja 25 graus. Né, uma máxima de 28, e se eu quiser gotas grossas, muito grossas, aí eu posso trabalhar com uma temperatura até 30 graus. Gente, vamos lá. Eu moro onde? Na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. As temperaturas aqui são altas. Umidade relativa, dependendo da época do ano, é baixa. Então, o que eu posso fazer? Qual é a recomendação que eu posso dar? Os horários de aplicação. Então, qual que é o horário que a temperatura vai estar mais amena e a umidade relativa vai estar maior? Na parte da manhã ou no final da tarde. Então, o ideal é que a gente tente, né, conciliar os fatores climáticos com os horários, né, para a gente poder fazer uma aplicação mais adequada. Não vou fazer uma aplicação ao meio-dia, que a umidade vai estar muito baixa, a temperatura muito alta. Então, pode acontecer da minha aplicação não ficar muito boa, não atingir o alvo, né? Então, o que acontece com o condicionamento de cauda? A gente tem que tomar cuidado com esse condicionamento de cauda, que é aquilo que eu mostrei para vocês em relação ao agitador, por exemplo, ou a malha adequada que pode entupir. Se eu não agitei direito, se eu não preparei minha cauda adequadamente, então o que vai acontecer? Vai entupir os componentes da máquina, a barra, os filtros, né, os elementos, as peneiras, e eu vou ter que ficar parando o meu equipamento. Então, uma aplicação que eu poderia gastar 40 minutos para fazer a minha área, eu vou gastar 1 hora, 1 hora e 10, porque eu vou ter que ficar parando, limpando, para conseguir aplicar. Então, quantas vezes às vezes se para fazer essa limpeza, né? E o quanto que nós estamos deixando de aplicar por não ter um preparo adequado, não ter uns equipamentos ideais. Então, às vezes, o princípio ativo está ficando nessas peneiras, nos filtros, e não está sendo aplicado na lavoura. Então, aqui eu vou começar a mostrar para vocês casos reais, tá? Que eu participo, é mais ou menos o meu dia a dia. Então, além de eu fazer a parte comercial hoje em dia, eu também faço a parte de campo. Então, o que eu faço? Eu faço a aferição das pontas, né? Faço a limpeza dos pulverizadores, faço acompanhamento da aplicação. Então, aqui, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês é o quê? Pegar um pulverizador, né? Cheguei na fazenda, peguei um pulverizador, que sempre que você chegar nas fazendas, geralmente eles vão falar que o pulverizador tá limpo, tá? Que eles limparam, que lavaram, que tá tudo bem. Aí a gente faz a aferição das pontas. E aí a gente encontra esse gráfico, né? Geralmente são 60 pontas, porque a barra tem 30 metros, o espaçamento entre pontas 50 centímetros, então a gente tem 60 pontas para ser avaliadas. Aí a gente faz a avaliação e detecta que o meu gráfico está bem irregular, minha aplicação está bem irregular, né? Algumas pontas estão praticamente totalmente entupidas, ou umas aplicando mais, outras aplicando menos. Então, né, aqui eu vou ter, assim, ó, a vazão adequada, a vazão média. Na linha vermelha, eu tenho a vazão máxima, que eu poderia estar aplicando com essa ponta, e a amarela, a vazão mínima. O que é o recomendado, né? Vamos falar assim, o ideal é que essa variação não ultrapasse 10%. Porém, tem algumas empresas que exigem que essa variação seja de 5%. O que eu falei? Algumas empresas. Então, por exemplo, eu tenho uma fazenda
que planta milho semente, tá? A empresa que vai comprar essa semente, ela pede para que a variação seja de apenas 5%. Então, a gente, de direto, tem que fazer essa aferição, esse controle, né? E se ultrapassar 5%, tem que ser trocado as pontas. Aqui a gente está trabalhando, né, com uma vazão, um fator de 10%, tá? Aí, aqui foi antes de fazer a limpeza. Aí, fizemos a limpeza do pulverizador. E aí, fizemos uma nova aferição. Olha a diferença que deu no gráfico. O mesmo pulverizador, as mesmas pontas, porém, agora com a limpeza adequada, né? Então, assim, o que é uma limpeza adequada? Eu vou mostrar para vocês já já, tá? Então, como que é feita, né, essa calibração, essa aferição do pulverizador? Temos equipamentos mais modernos hoje em dia, a gente tem o Spot On, que é um equipamento que você vai e coloca no bico, rapidinho você mede a vazão de cada bico. Ou a gente pega 60 baldes, pega um cano, né, com uma borrachinha, acopla em cada ponta, e aí coloca os baldes todos, marca geralmente 1 minuto, tá? E depois pega esses baldes, pesa um por um, anota, tá? Tem uma, já tem uma planilha no Excel, que ele já me dá aquele gráfico que eu montei, que eu mostrei para vocês. Confiro, tá? O painel da máquina e também faço o que? Acoplo um manômetro na saída da ponta para ver se está batendo a pressão, tá? Está de acordo a pressão da máquina, está mostrando a máquina com o que está saindo. Essas fotos são minhas, tá? Essa mão é minha, então eu faço esse tipo de trabalho também. Então, aqui, né? Porque qual a importância, né, da tecnologia de aplicação? Quanto será que passa, né, de produto fitossanitário, quanto que a gente gasta numa lavoura? Então, pela Conab 2020, a gente tem que o gasto médio é de R$ 1.000 por hectare, tá? Então, vamos pegar um exemplo de uma propriedade de 1.000 hectares. Vamos supor que ela faça, esse valor é para primeira safra soja, segunda safra milho, tá? Então, eu tenho 1.000 hectares e eu gasto R$ 1.000 por hectare. Então, eu vou ter o gasto de o quê? De R$ 1 milhão, tá? Por ano, vamos falar assim, numa lavoura, né? De 1.000 hectares. Esse valor é o quê? É o preço de uma máquina. Então, é pouco o que passa? É um investimento baixo? Não, é um investimento altíssimo. Por isso que requer muito cuidado, muita tecnologia, tá? Eu tenho que treinar o pessoal que vai preparar a minha calda, eu tenho que treinar o pessoal que vai aplicar essa calda, porque o ideal é que eu tenha uma pessoa que faça a calda e uma pessoa que aplique, não o mesmo para as duas coisas, tá? Então, vamos pôr que, se um pulverizador estiver descalibrado, tá, igual vamos falar no primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, e ele está pulverizando, né, porque ele não está aplicando, porque já que ele está descalibrado, 10% a mais do que deveria, o que é comum encontrar no campo. Isso é muito comum mesmo, gente. Então, o produtor, né, estará desperdiçando R$ 1.000 por... Mil não, né, gente? R$ 100.000 por ano, tá ok? Isso levando em consideração apenas os produtos fitossanitários. Sem contar na mão de obra, no combustível, na hora máquina, que é aquilo que eu mostrei para vocês também. Cada vez que eu paro para fazer a limpeza, isso tudo acarreta em prejuízos, né? Por quê? Eu vou parar, o meu custo operacional, o meu tempo, né? Meu custo operacional vai aumentar. Então, outro exemplo, tá? Então, o pulverizador possui 60 pontas. Aí, aquele exemplo, R$ 1.000 por safra, por ano, e uma lavoura de 1.000 hectares. Então, eu gasto 1 milhão por ano. O pulverizador tem 60 pontas, então, quanto que passa em cada ponta por ano?
R$ 16.667 por ponto por ano. É pouco dinheiro para você gastar com uma ponta nova? Não, sabe? Vale a pena investir. Então, quanto que custa uma ponta? De 20 a 50 reais. Vale a pena, tá? Isso é uma média, gente. Tem fazendas que a gente sabe que as pulverizações são bem mais elevadas que esse valor e outras menos elevadas, tá? Então, isso é uma média. Quais as recomendações de limpeza? Tá? Errado. Usar produtos ácidos. Exemplo, Intercap. Gente, a gente vê cada coisa que utilizam que eu não vou nem comentar, tá? Canivete, palito, fio e arame. Estudo, de preferência, abolir, tá? O correto é um jato de ar, um jato de água, uma escova de nylon. Imagine uma solução com sabão. Então, como que você vai fazer, né? Geralmente, várias fazendas que eu acompanho também, que eles já têm um kit, que eles têm a luva, eles têm a escova, eles têm uma solução, um sabão ali junto. Então, se precisar, tem o jato de água, o jato de ar, eles jogam, tá? Então, esse é o adequado, né? Qual que é a ordem de mistura dos produtos? Eu posso fazer a mistura da minha calda de qualquer jeito? Não, porque é aí que vai acontecer os problemas, tá? Então, o recomendado, o certo, o ideal é, primeiro a água, depois um condicionador de água, terceiro, pó molhável, tá? Dependendo desse pó molhável, desse grão disperso em água, a solução considerada agitar bastante a calda, não colocando tudo de qualquer jeito, não. Coloca a água, coloca o condicionador de água, dá uma agitada. Coloca o pó molhável, agita bastante, vê que sua calda está homogênea, aí vai acrescentando o restante, tá? Então, quarto produto, grãos dispersíveis em água. Quinto, suspensão concentrada. A sexta, concentração solúvel. O concentrado emulsionável. O oitavo, adjuvante. Nono, fertilizantes foliares. E o redutor de espuma. Isso é se nós utilizarmos todos esses tipos, tá? Mas não... Então, assim, eu vou usar só um pó molhável com adjuvante. Então, segue a sequência do água, condicionador, pó molhável e adjuvante. E os óleos, né? O que segue? A gente segue os critérios dos concentrados emulsionáveis, que é o sétimo colocado. Então, essa mistura, né, gera uma reação química. Por isso que existe essa sequência ideal. Essas fotos também são minhas, tá? De um acompanhamento de aplicação. Esse aqui é na cultura do algodão, que aqui na Bahia a gente tem bastante também, algodão. Então, a gente até começou mais no finzinho da tarde e foi terminar já durante a noite, a aplicação, acompanhamento. Então, geralmente, como a gente faz, né? A gente faz um tanque da maneira que a fazenda está acostumada, e aí a gente faz outro tanque para comparar da maneira mais correta, mais ideal, ajustando alguns parâmetros, né? Então, a gente sempre faz essa comparação. Óbvio, gente, uso de equipamento de EPI, né? Os equipamentos de proteção individual. Eu procurei foto minha com EPI, como geralmente eu fico muito feia, eu apaguei a maioria, que eu ia colocar uma aqui para vocês, tá? Eu uso máscara, óculos, a roupa, uso perneira, porque aqui tem bastante cobra, porque ainda tem parte que tem cerrado independente, né? Tem que usar esses equipamentos de proteção. Então, como que é o posicionamento da haste dentro de uma cultura já estabelecida, né? Já fechada, vamos falar assim. A gente coloca essa haste, tá? Essa haste aqui. Então, a gente pega o terço inferior da planta. Aqui tá o exemplo da soja, mas aqui a gente tem também no milho, no algodão. A gente faz, então, a avaliação do terço inferior, do terço médio e do terço superior, tá? Esses acompanhamentos são com papel hidrossensível. Esse papel, ele é um papelzinho, ele é amarelo, que o contato da água com ele deixa as pintinhas azuis, tá? Então, aqui,
que eu fiz? Aqui também foi eu que passei, eu peguei esses papeizinhos, né, os papéis hidrossensíveis, coloquei no equipamento, tá, que ele faz a leitura, é um scanner, ele faz a leitura dessas gotas, né? Então, aqui eu tenho a avaliação de gotas e a área de cobertura de 1/3 inferior. Então, aqui é o acompanhamento, né? Vamos falar assim, da cauda que é preparada pela fazenda, e aqui quando a gente deu as recomendações, tá? Então, por exemplo, a área de cobertura estava 1,22%, melhorou para 2,11%, isso o terço inferior, tá? De uma cultura já fechada, que é nessa foto, eu vou voltar aqui um pouquinho, tá? Só para vocês verem. Foi nesse dia aqui, essa avaliação que eu tô mostrando para vocês. Então, ó, vocês podem ver que o algodão já tá bem fechado, tá? Então, peguei o terço inferior para comparar. Então, de 1,22 subiu para 2,11. E né, o número de gotas por centímetro quadrado estava 17, 18, passou para 70. Então, houve uma melhora muito grande, né, na chegada de gotas, na aplicação, que é para eu atingir o meu alvo, tá? Um outro acompanhamento que eu fiz também, que é o acompanhamento aéreo. O acompanhamento aéreo tem que ser muito rápido. E o acompanhamento aéreo, mais ainda que a gente precisa de EPI, porque praticamente a gente toma uma chuva, tá? Então, aqui é uma lavoura de milho, já estava também bem estabelecida, bem desenvolvida. Então, a gente faz acompanhamento tanto com a haste, quanto a gente leva um grampeador e acaba grampeando o papel hidrossensível na cultura, tá? Então, para ver se realmente está atingindo a folha, está atingindo onde é necessário. Então, aqui, novamente, eu fiz a avaliação do terço inferior, do terço médio, e aí o terço inferior com a haste, que eu coloquei mais embaixo ainda do que a própria folha, ok? E aqui eu coloquei alguns exemplos de limpeza, de acompanhamento que aconteceu aqui comigo, tá? Então, assim, ó, limpeza dos filtros, na hora que a gente chegou na propriedade, estado do filtro, né, de abastecimento, a gente fazia a limpeza do pulverizador. Olha se tinha condições de fazer uma aplicação com esses filtros desse jeito. Aí fizemos a limpeza, tá? Assim, ó, a gente usa um produto próprio, específico para a limpeza dos pulverizadores, tá? Não é agressivo, não é corrosivo, é próprio para limpeza. Então, outra situação também, tá? Que a gente encontrou antes da limpeza e após a limpeza, ok? Olha a situação, vê se conseguia passar alguma coisa nesse filtro. Aqui, o que aconteceu, né? Deu reação química nessa cauda, tá? E aqui, ó, que eu comentei com vocês. O que a pessoa pegou? Um canivete para tentar desobstruir. Não é o recomendado, né? Essa aqui, até fui eu que também tirei essas fotos. Chegamos na propriedade um dia, nós íamos fazer acompanhamento da aplicação. E aí ele falou, não, o pulverizador tá limpinho. Fizemos a limpeza ontem à noite, tipo, era cedinho. Ah, mas a gente precisa dar uma inspecionada. Aí fomos lá inspecionada. Olha o estado que estava o pulverizador. Isso porque eles falaram que estava limpo, né? Então aqui é um preparo de cauda. O que aconteceu, né? Fez muita espuma, deu uma talhada na cauda. Então, se aplicar dessa maneira, vai acontecer parada para a limpeza do filtro, para a limpeza das barras. E olha como que ficou a cauda com o direcionamento, né, a recomendação correta. E aqui também mais um exemplo de recomendação correta. Não, essa foto aqui de baixo ainda você vê, a gente observa algumas impurezas, né? Então, aqui foram todas essas situações encontradas que eu vivenciei, que eu vivencio, tá? Eu vou agradecer a atenção de vocês, vou deixar meu contato aqui com vocês, então meu e-mail, meu celular, meu Instagram, para quem quiser me acompanhar.
Eu gosto de fazer postagem, eu adoro tirar foto, então, geralmente, quando eu estou a campo, eu sempre acabo relatando um pouco do meu dia a dia, tá ok? Eu vou voltar aqui. Terminei nos 45 exatos, hein? Dani, Cravado. nossa, parabéns pela apresentação. E agora a gente vai abrir as perguntas, né? Quem tiver alguma sugestão e dúvidas, mas antes disso, eu gostaria só de avisá-los que o formulário para lista de presença já está disponibilizado no nosso bate-papo e ele fica aberto por alguns minutos só. Então, preencham esse formulário com lista de presença, senão não vai ser gerado o certificado. Então, e além disso, tem que estar inscrito também no nosso evento pelo SIG. Só relembrando vocês disso. Se alguém tiver dúvidas, pode ir mandando aí, pessoal. Eu tenho uma, mas quanto ao que você falou de temperatura e umidade, os melhores horários, então, para aplicação da pulverização seria na parte da manhã e à noite, é isso? O recomendado, né? Vamos falar assim, vou falar nas minhas condições aqui na Bahia, né? Então, aquela recomendação, que as temperaturas estejam abaixo de 30 ou de 25, dependendo, né, da gota e dependendo do que você está aplicando. Então, o recomendado é que a temperatura, né, esteja de 30 para 25 para baixo, a umidade esteja acima de 55. Então, dependendo da época do ano, dependendo da região, essas condições eu só vou encontrar na parte da manhã ou no final do dia. Mas pode acontecer aplicação durante o dia inteiro? Pode, acontece muito. Mas às vezes não está dentro das condições ideais, vamos falar assim. Entendi. E também aquela de gotas por hectare, né, que você mostrou. Eu queria saber o porquê que quando é herbicida pós-emergente é menor a quantidade de gotas. Tipo, se é pós-emergente é porque já teve o aparecimento de plantas daninhas, é isso? Então, assim, pós-emergente, né, o que que acontece? É também pós-cultura instalada a campo. Tá? Então, também tem essa parte, então a gente tem que tomar cuidado, tá? Entendi, obrigada. Aí o Samuel tem outra pergunta aqui, parabéns pela Ah, palestra. Gostaria de saber quanto tempo dura a operação verificação dos bicos e da limpeza. beleza. Samuel, é só, vou citar, por exemplo, essa que eu mostrei na foto, eu fiz, vamos falar assim, o que que acontece, né? O ano passado, quando eu cheguei aqui na Bahia, a minha equipe era eu de mulher mais 5 homens. Hoje eu tô sozinha na regional, tá? Então, eu sempre, tudo que eu falei geralmente no plural, né? Nós. Então, assim, essa última limpeza e aferição, eu fiz sozinha. Na verdade, aí a fazenda acabou disponibilizando dois funcionários para me ajudar, porque sozinha fica um pouco difícil até de colocar os baldes no tempo certo, depois tirá-los, né? Mais ou menos, vamos falar assim, 1 hora, tá? Isso sendo, acho que por aí, 1 hora, se não me engano. E para limpeza, aí vai depender do estado do pulverizador. Então, vamos falar assim, qual que é a recomendação? Às vezes a gente, dependendo de como tiver, a gente pede para que deixe o produto, né, de limpeza dormindo no pulverizador. Então fica, sei lá, 12 horas dentro do pulverizador. Ou a gente deixa lá um tempo, porque como que é a recomendação, né? A gente coloca, sei lá, 1.000 litros de água dentro do tanque, coloca a quantidade recomendada do produto de limpeza, agita, joga para as barras, libera um pouquinho e deixa parado, tá? Por algumas horas, às vezes 3 horas. Então, também vai depender do estado do tanque, mas é mais ou menos por aí, tá? Ô, Tem. Daniela, eu, Ah,
Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar assim, que se alguém tiver vergonha ou quiser me fazer pergunta depois por e-mail, pode ficar à vontade, tá, gente? Vai ser um prazer respondê-los. E eu que agradeço, Samuel, a participação e obrigado por você ter falado, parabéns pela palestra. Maria, pode perguntar, bem. Então, quando eu vi no gráfico que você mostrou a aferição pós a limpeza, tem duas linhas que é meio que um parâmetro de erro médio, e qual seria esse erro que é Então, comum? então assim, ó, a gente trabalha, a maioria trabalha com 10%, tá? Então, eu sei, né, é igual eu mostrei para você. Então, vamos supor, tem esse bico, né, essa ponta. Eu coloco nas recomendações adequadas, então, vamos supor, eu sei que tem que sair 50 litros por hectare dela. Então, eu vou aferir cada ponta, né, e se ela estiver jogando, sei lá, acima de 55 ou abaixo de 50, eu sei que essa ponta ela tá jogando a mais do que quiser os 10%. E aí eu não vou trocar uma ponta, eu tenho que trocar o conjunto inteiro. Eu tenho que trocar 60 pontas. Tá? Então, esse parâmetro, a maioria trabalha com 10%, mas algumas fazendas, algumas empresas, 5% de variação, tá? Entendi. O Lucas Misael fez uma outra pergunta. Onde posso encontrar essas recomendações? Então, Lucas, quais recomendações? Eu não. Recomendação vamos falar da sequência dos produtos? Responde aí para mim que eu te falo. Dependendo, eu posso até te mandar por e-mail também. Vamos ver se ele vai responder, Maria. Não sei. Tamanho de gota, bico. Tem nos sites das empresas que trabalham, tá, com as pontas. Então, tem a recomendação. Ou também, se você quiser, me manda um e-mail que eu te mando essas recomendações, sem problema algum, tá bom? Eu vou deixa aparecendo aqui meu contato, deixa eu voltar lá, para quem não pegou, para dar tempo de anotar, enquanto a gente já termina aqui de falar. Acho que tá dando para ver o meu contato ou não? Tá sim. Tá? Então tá bom. Mais alguma pergunta? Mais alguma curiosidade? Pode ir. Oi, Daniela. Primeiramente, Oi. parabéns pela apresentação. Eu gostei muito, achei ela extremamente completa. Eu tive algumas aulas de aplicação assim também. Complementou muito essas aulas que eu já tive. E eu queria só um comentário mais nessa parte que você mostrou no final das situações. É engraçado, né? Hoje em dia, como a gente tem a tecnologia, é muito fácil você ter acesso à informação. E eu acho que essas informações a gente consegue achar, né? Tanto nas empresas ou se você procurar, você acha. Mas a gente, como você mostrou, ainda é muito claro que tem gente que erra, que eles erram muito e tentam fazer de qualquer jeito, né? As coisas não tentam, tá entupindo muito, eu vou tirar a redinha. Então eles acabam, acham que uma pequena coisinha está atrapalhando, mas ela que vai ajudar mais do que atrapalhar. Aí eu queria perguntar uma opinião sua, o que você acha que está faltando, onde que será que está o erro, por que está levando tanto esses erros assim? Olha, Vitor, obrigada pelas considerações, fico muito feliz, muito agradecida. O que acontece, né? Às vezes a pessoa participa, né, de um treinamento, de um preparo e acha que aprendeu tudo ou que sabe e vai fazendo às vezes e acontece, tá, de fazer de qualquer jeito ou de ter, gente, problema em aplicação acontece, por mais preparada que a equipe seja, tá? Então, assim, o que precisa, né? Que a equipe sempre esteja em atualização, em treinamento,
que passe por treinamento mesmo, tá? Que chame empresas para irem lá, que chame profissionais. Por quê? Porque a gente tem essa demanda, a gente tem esses problemas de aplicação. Então, assim, é aquele velho ditado, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Acontece, tá? Vocês vão encontrar muito. E assim, eu não tenho problema com a minha aplicação. Você vai acompanhar a aplicação, eles param 5 vezes. Mas isso é normal, a gente está acostumado. Não, mas não é normal. O normal é aplicar sem parar. Eu vi uma pergunta aqui, deixa eu ver. Tiago. Tiago perguntou assim, por que é importante serem duas pessoas diferentes, a que aplica e a que prepara a calda? Tiago, olha só. Vamos falar em situações que eu já acompanhei aqui. A pessoa vai lá, aplica, faz o preparo da calda, ela utiliza o EPI. Aí, ela tá com o EPI, ela vai entrar dentro da máquina com esse EPI contaminado? Não. Aí ela, então, pensa ela tirar o EPI e não tomar banho e entrar dentro da máquina. Então, o recomendado é o quê? Você tá preparando a calda, você tá com o EPI preparando a calda. A hora que você tirar esse EPI, o recomendado é o quê? Que a pessoa tome um banho, né? Ou, então, assim, por que eu falei que não seja? Principalmente por cuidados com a intoxicação, né? Nesse sentido. Essa pessoa, às vezes, dependendo do tamanho da propriedade, não tem jeito. Então, vamos tomar todos os cuidados possíveis para que seja, então, a mesma pessoa. É que aqui as propriedades são muito grandes. Então, assim, a demanda é muito grande. Então, assim, a gente sempre tem uma calda já preparada, enquanto está aplicando, já estão preparando a próxima. Que é o pulverizador chega e já abastece e já sai. Então, otimização do tempo, tá? Daniela, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, agora, muito mais sobre sua trajetória do que sobre a questão do pulverizador. Aproveita. Eu gostei muito porque eu já estive aí na região de Luiz Eduardo Magalhães e é apaixonante, né, para gente que é da área do agronegócio estar nessa região. E como que você sai de Jacutinga e daqui do sul de Minas e vai para o sul da Bahia, assim, para um lugar onde o agro é tão forte? Como foi essa trajetória e qual sugestão que você tem para aquelas pessoas que querem seguir esse mesmo trajeto? Maria, adorei essa pergunta, adorei mesmo, porque, assim, é uma pergunta que eu amo contar, né, responder. Então, assim, na verdade, a minha família hoje mora em Jacutinga, mas eu sou de São Paulo, capital. O que, tipo assim, se você pensar em Luiz Eduardo, né, com São Paulo, capital, é uma diferença muito grande. Então, assim, a rua que eu moro aqui em Luiz Eduardo não tem asfalto, tá? Pra você ter ideia. Aqui a gente não tem ainda totalmente saneamento básico. Então, a gente tem esgoto, a gente tem fossa. Isso, assim, no melhor bairro da cidade acontece isso, tá? Não é, nossa, que bairro que essa mulher mora? Não, a cidade é assim, tá? Então, vamos lá. Eu nasci em São Paulo, capital. Com 14 anos, aí eu fui para Jacutinga. Aí fui fazer faculdade em Lavras. Em Lavras, quando eu estava fazendo a faculdade, isso foi ótimo, que eu não comentei isso para vocês, estudantes, é interessantíssimo, eu acho, tá? Então, o que aconteceu? Eu fui a primeira estudante de engenharia, se não me engano, fui a primeira de Lavras, que fiz 4 anos e meio de disciplinas e deixei o último semestre para estágio. Só que eu não contei isso para ninguém, porque eu sempre fui muito independente e tal, e aí fui no AgriShow e fui nas empresas, e na época eu queria trabalhar com armazenamento de grãos. E aí eu peguei, fui pedir estágio, deu certo, tava tudo certo, já ia mandar toda a documentação, eu ia para uma empresa lá no Paraná, e essa empresa, meu pai infartou, tá? Quando eu tava no último, eu ia fazer minha última prova, meu pai infartou, acabei até fazendo essa prova depois. E resumindo, essa empresa me ligou, eu tava no hospital com meu pai, lá em São Paulo,
E a empresa simplesmente falou assim, não, então, aí ele me ligou no dia seguinte novamente, falou, a gente não te quer mais. Falei, não, mas eu preciso fazer esse estágio. Não, eu conversei com o RH, o seu emocional vai estar afetado. Resumindo, aí fiquei com meu pai, então, mais um tempo no hospital, e aí fui palavras, né, minha família, Dani, você precisa terminar essa faculdade. Aí cheguei para os professores e fui contar. Falou, olha, gente, fiz isso, isso, isso. Na época, o professor Nilson Salvador era o coordenador do curso. Ele falou, Daniela, como que você não conta isso pra gente? Que bacana e tal. Falou, vou te ajudar a fazer um estágio. Pode ser em Goiânia? Eu falei, professor, pode ser no Acre. Mas eu quero fazer fora, eu não quero fazer aqui, dentro da universidade. E aí ele ligou para alguns contatos dele e eu acabei vindo parar em Luiz Eduardo. E na época, não vão falar que eu sou velha, tá? Na época não tinha celular. E aí, combinei com o cara tudo por e-mail e tal. Cheguei aqui na rodoviária, liguei de orelhão pro cara. Falei, olha, eu tô de blusa verde. O cara, eu tô de camisa amarela. Falei, ah, beleza. Chegou um carro, cara de camisa amarela, eu olhei pra cara dele. E na época também não tinha rede social, então a gente não tinha essa facilidade de ver foto da pessoa, né? Tá, resumindo, fiquei aqui esse período. Aí fui embora, aí que eu fui pra... Daqui eu fui para Viçosa, de Viçosa fui para Petrópolis, de Petrópolis eu voltei para Jacutinga, de Jacutinga eu fui para Campo Mourão, aí voltei para cá. Então, estou na minha 9ª mudança da vida. Tentei dar uma resumida. Muito Tá. bom. Nossa, muito obrigada, Daniela. É muito bom saber sobre a trajetória, até para a gente se sentir inspirado também. Então, e assim, eu gosto de dividir com vocês e deixei meu contato, porque assim, vai ser um prazer, né, poder ajudar, incentivar, motivar cada um de vocês. E sinta de verdade a vontade para me mandar mensagem, mandar e-mail e fazer pergunta que eu tô disponível, tá, gente? De verdade. Obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma sugestão? Aproveitem, pessoal. Relembrando que a nossa lista de presença já está rolando, então, por favor, preencham. Quem não preencher não vai receber a emissão do certificado. É necessário que esteja preenchido o formulário e que esteja inscrito em nosso evento. Bom. Mirley, eu não tô te ouvindo. Ah, tá. Mirley, eu acho que a gente não consegue te ouvir, a gente só consegue te ver. Aham. Mas não dá para te ouvir, não, Mileia. Será que você tá com fone, Mirley? Tá funcionando o seu fone, será? Ou tá com problema no microfone? Eu que agradeço a participação de vocês, terem ficado esses minutos comigo, tá? Minha trajetória, hoje eu gosto bastante de dividi-la, porque, ainda mais eu falo assim, eu sou, né, mulher, e a gente formou numa época, né, que você falou, formei em outro momento, minha realidade... E, assim, eu insisti bastante, sabe? Né, eu falo que hoje, né, 2020, é uma realidade muito diferente de 2004, que eu me formei em 2005. Então, assim, eu falo assim, eu incentivo os meninos, incentivo as meninas, e a gente não pode, não a gente vai ouvir na vida, sabe? E é isso aí, a gente tem que mostrar para que veio, a gente tem que acreditar em nós mesmos, né? Sempre falar, mostrar o melhor de nós.
Sim. E saber que toda ação vai ter uma reação, né, Milene? Isso que a gente também tem que tomar muito cuidado, sempre tentar fazer o bem por onde a gente passa, né? Gente, um prazer falar com vocês. Um dia espero falar pessoalmente. Com certeza. Em nome do PET, eu agradeço pela sua presença e realmente foi uma apresentação extremamente enriquecedora. E parabéns pela apresentação, pela palestra, e ficamos muito gratos mesmo com a sua participação no nosso evento. Imagina. Foi um prazer mesmo, tá? Fico à disposição de vocês para próximos eventos ou para qualquer coisa, tá joia? Muito obrigada mesmo. Um abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.